Olá, galerinha do sexto ano. Mais uma vez aqui com vocês para trabalharmos um conteúdo de análise linguística. Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre o artigo e o adjetivo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o seu conceito, a classificação, bem como o emprego, dessas classes de palavras em situações diversas. Então, observando aqui, nós temos uma tirinha, uma situação aqui em que nós vamos analisar as classes gramaticais em estudo. É estranho. Para a mamãe, eu sou respondona. Para o papai, eu sou dengosa. E para as visitas, eu sou super educada. É isso aí. A vida é um teatro, Julieta. Mas quem escreveu seus papéis não tem nenhuma originalidade. Então, aqui nós temos uma tirinha, Piadas do Menino Maluquinho, tá? Retirada da revista Melhoramentos. E nós vamos analisar, certo? Esse conteúdo textual e a partir do conteúdo textual vamos analisar a análise linguística. Julieta diz ao menino maluquinho que cada pessoa a caracteriza de um modo diferente. Quais são as características que são atribuídas a ela? No caso, a Julieta. Então, nós percebemos aqui, que a mãe chama ela de respondona, o pai chama ela de dengosa, e as visitas chama ela de educada, certo? Então, todas essas características, elas vão caracterizar o substantivo próprio Julieta, fazem referência ao substantivo, que no caso é Julieta. E qual é a classe gramatical, que atribuímos características aos substantivos, que qualificamos? É o adjetivo, tá? Então, a classe de palavras nas quais foram atribuídas a Julieta, nós chamamos de adjetivo. E o que seria adjetivo, São palavras que caracterizam o substantivo, o nome, no caso Julieta, substantivo próprio, atribui noção de qualidade, de julgamento, de condições e também de estado, tá? Como foi falada lá, dengosa, respondona, supereducada, são exemplos de adjetivos. Nós temos também as locuções adjetivas. O que são isso, locuções adjetivas? É formado por mais de uma palavra, só que vai ter o valor de adjetivo, tá? É mais de uma palavra. Enquanto o adjetivo nós temos só uma palavra, que vai atribuir características, a locução mais de uma palavra, mas que vai ter o mesmo valor de adjetivo, como nós temos aqui no caso, carne de boi, tá? Então, carne de boi é uma locução adjetiva, tá caracterizando o tipo de carne que a menina come, tá? Então, logo, carne de boi é uma locução adjetiva, formada por duas ou mais palavras, tendo a função de adjetivo, e geralmente ela é formada por uma preposição, certo? Tá aqui a preposição de, mais a palavra boi. Tá certo? Então, nós temos uma locução adjetiva. Nós temos aqui também, pessoal, antes do substantivo feminino, comum, a menina, nós temos aqui o artigo. O que é o artigo? O artigo é a palavra que vai anteceder o substantivo. O que é anteceder? Vir antes, certo? Então, o artigo ele vai vir antes. Qual é a função dele? Então, ele tem a função de estar junto do substantivo para que ele possa identificar qual gênero pertence. Ele vai determinar ou indeterminar. Como assim? Vejamos nos exemplos. Aqui nós temos dois tipos, os artigos eles se classificam em dois, em artigos definidos e indefinidos. Os definidos, que são os os, os e as, o, a, no caso, ele vai particularizar o substantivo, Ele vai tratar do substantivo em particular, no caso, o, a, os, as. E os indefinidos, então ele vai tratar o substantivo de forma generalizada, Não tem uma precisão, então ele indefine, não é um substantivo ali particular, ele é um substantivo indefinido, você não sabe ao certo quem é, tá? No caso, uma, uns e umas, tá? São exemplos de artigos indefinidos. Nós temos aqui na oração. O espetáculo foi proveitoso. Então, o espetáculo, um espetáculo
determinado, o espetáculo particular aqui, tá? Foi proveitoso. Um espetáculo inesquecível, então, como se fosse qualquer um espetáculo inesquecível, tá? Não é um espetáculo em particular, né? Então, esse faz referência a um dos espetáculos inesquecíveis, por isso que a gente chama de artigo indefinido. Então, na aula de hoje nós estudamos o que é o artigo, o que é adjetivo, tá? Vimos que eles compõem a oração, né? O artigo determinando ou indeterminando o substantivo, ele vem antes do substantivo, e o adjetivo ele vai caracterizar, ele vai dar qualidade, ele vai fazer um julgamento, ele pode expressar também um estado, tá? Do substantivo. Então, nós vimos artigo, substantivo e o adjetivo, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula para que a gente possa completar, certo? Dar continuidade ao nosso estudo de análise linguística.